André Pinto Teixeira e estou no Fora da Toca. Sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje, como puderam ver, o meu convidado deste mês é o André. Para quem não o conhece, ele é o tradutor, ou foi o tradutor de alguma das séries mais conhecidas de mangá em Portugal, neste caso My Hero Academia, e não só. Mas André, apresenta-te, que eu deixo esse trabalho para ti. Obrigado desde já pelo convite. Para quem não me conhece, portanto, como eu disse, o meu nome é André Pinto Teixeira. Eu sou tradutor literário, traduzo tanto banda desenhada como literatura. Traduzo do japonês para o português europeu, para o português de Portugal, o que ainda não existem muitas pessoas, somos um nicho relativamente pequeno, mas tenho trabalhado com algumas editoras portuguesas. Comecei pela Devir, depois eventualmente mudei para outras editoras como a Editorial Presença, a Porta Editora, a Aceita DBD, e portanto é esse o tipo de trabalho que tenho desenvolvido, embora tenha um emprego das 9 às 5. Portanto o trabalho que eu faço, digamos, por paixão é a tradução literária. Como é que surgiu este gosto pela tradução e como é que foi-se delineando o caminho até chegar ao dia de hoje? Sim, eu inicialmente eu não sabia muito bem o que é que eu queria fazer da vida, digamos, porque eu sempre tive, desde criança, a minha ambição era ser escritor. Não era, eu não sei, nem sabia o que era um tradutor, quanto mais. Mas sempre gostei de livros. Portanto, essa paixão desde sempre tive. E quando comecei depois a pensar em ir para a universidade, já no secundário, eu percebi que, de facto, ser escritor, ou pelo menos em Portugal, não é uma profissão, é uma paixão que as pessoas têm, eventualmente aventuram-se, escrevem um livro e, se tiverem um bocadinho de sorte, publicam. Mas viver da escrita em Portugal não é algo que seja comum. Então, quando eu comecei a estudar línguas asiáticas na universidade, percebi que, como eu tinha mais jeito para a vertente das línguas do que, ahm, por exemplo, para a diplomacia, que alguns colegas meus que estudaram também em estudos asiáticos acabaram por virar-se mais para a questão das relações comerciais, das relações diplomáticas entre os países, mas eu, como tinha mais jeito para a vertente das línguas, achei que tradução seria bom. E então eu inicialmente comecei não por fazer tradução literária, porque nem sequer sabia como entrar nesse meio, mas fazia tradução mais de, por exemplo, documentação de empresas, acompanhamento de clientes em conferências, portanto fazer interpretação também, até que eventualmente consegui entrar no mundo da tradução literária, primeiro através da tradução de banda desenhada, ou de mangá, como quiserem chamar. E, e tu começaste a traduzir antes ou depois de ir para o Japão? Eu vivi em dois períodos diferentes da minha vida. Eu vivi no Japão. Um primeiro, que foi mais curto, foi apenas um intercâmbio que eu fiz em 2013. Nessa altura o meu japonês não era bom o suficiente para traduzir, nem sequer eu pensava em ser tradutor. Portanto, foi entre a minha primeira experiência no Japão, cerca de um ano, e a segunda experiência, que já foi mais de 6 anos, portanto no total cerca de 7 anos, mas foi entre essas duas experiências que começou, portanto, a minha pequena carreira de tradutor, que na altura não era nada de espetacular. Era, como eu disse, era acompanhar uns clientes, era traduzir uns websites. E entre esse meio período, como é que surgiu essa oportunidade de emprego de traduzir mangá? Foste tu que chegaste à frente ou foi a editora que veio à tua procura? Nem um nem outro. Neste caso, como eu disse, em Portugal a tradução a partir do japonês é um meio muito pequeno. Portanto, as pessoas, Uhum. as pessoas conhecem-se todas umas às outras, ao contrário do que acontece com línguas maiores. E basicamente, uma das tradutoras que já prestava serviços, não só para a Devir, mas também para outras editoras portuguesas que estavam a começar a traduzir do japonês, ela sozinha, obviamente, não conseguia fazer tudo, porque os tradutores também só têm 24 horas por dia. E então, quando surgiu a oportunidade de alguém retomar a tradução da Assassination Classroom, que, se não me engano, teve um outro tradutor nos volumes 1 a 5, ela recomendou-me, e depois daí entrei ao contacto com o editor, e portanto foi aí que eu tive a oportunidade de traduzir uma primeira obra que seria efetivamente publicada. E no meio termo entre passar da Assassination Classroom para assumir, por assim dizer, My Hero Academia, comecei a dar importância aos tradutores
quando se evidenciou aqueles erros estúpidos de revisão, que não é tanto culpa tua e é mais culpa da editora. Só que na altura, quando vi esses erros, pensei, como eu não tinha assim, pronto, tanta experiência, digo experiência entre aspas, né? Mas conhecimento sobre isso, um gajo via, por exemplo, acho que foi no volume 26 de Naruto, Atashi, em vez de ser Itachi, assumia. Quer ver que esta pessoa que traduziu o volume não sabe traduzir. E acho que a maior parte das pessoas deve pensar isso. Tanto que andamos aí uns bons anos, digo eu e mais alguns da comunidade, a lutar para que a editora em questão, neste caso a Devi, pusesse quem fazia a revisão dos volumes, caso que não fazia, não punha nos volumes, só tinha lá o nome do tradutor, e talvez como eu, muita gente também associasse isso ao tradutor. Pronto, e nisto, como disse, nós conhecemos. E acho que foi quando assumiste Maíro é que eu comecei mesmo a falar mais a sério contigo. Como é que surgiu o interesse meio termo de nos conhecermos e assumires, pronto, Maíro? À partida, qualquer editora tem uma rede de contactos, não é? Portanto, quando tu já conheces um tradutor que traduz da língua X para português, à partida, quando surgem novas obras para traduzir, portanto, quando a editora já adquiriu os direitos para publicar em Portugal, à partida, as primeiras pessoas a quem ela vai sondar são os tradutores que já conhece, porque existe uma relação pré-existente. Portanto, foi como com qualquer outra editora, não é? Portanto, já traduzia os outros volumes da outra coleção, depois perguntaram-me se eu queria fazer. Basicamente é assim que funciona e continua a funcionar assim com as outras editoras com quem ainda trabalho atualmente. É uma questão de confiança, não é? Aliás, tal como a outra tradutora, a Inês, que traduziu várias obras para a Devir também, e também para, se não me engano, para a Casa das Letras, o Murakami, Haruki Murakami também. Ela, quando me recomendou, fez o que se faz no meio em Portugal, não é? Porque quando não podemos fazer, recomendamos um colega. Existe uma grande solidariedade entre os tradutores e, regra geral, entre a maioria das editoras, os tradutores, os revisores, existe uma espécie quase de comunhão, uma vez que estamos todos a trabalhar colaborativamente numa mesma obra. Quando um livro chega às prateleiras, o leitor não está a ler apenas a tradução do tradutor, está a ler a versão já revista, já retocada, já reeditada, não é? Portanto, é um esforço colaborativo, não é? Sim, não é só tradutores, não é só revisores, também há limpeza de imagem por trás. Eu falo no meu caso porque eu já tentei fazer isso, mas a preguiça falou mais alto. Sim, Mas a aliás, limpeza de imagem. desculpa estar a interromper, mas Não, faz mal, faz mal. uma das digamos, das concepções mais estranhas que eu já ouvi é as pessoas que acham que os tradutores de banda desenhada literalmente andam a limpar balões e a inserir texto. Quer dizer, isto não, são trabalhos diferentes, são tarefas que estão divididas, Sim, sim. são profissionais com competências diferentes. Um tradutor tem um fecheiro do Word ou outro tipo de processador de texto em que identifica o número da página, identifica o número da vinheta, o número do balão, etc. Mas depois alguém vai ter de fazer a limpeza, alguém vai ter de inserir o texto, não é o tradutor que o faz. Se houver alguém que tenha competência para os dois, ainda melhor, mas de certo cobrará por dois serviços. Não sei, Claro. não vai ganhar apenas metade, não é? Pois, ainda por cima, trabalho extra de limpar a imagem e estar a traduzir por si só deve ser bastante cansativo. Pois, eu não tenho competências nenhumas visuais, Photoshop, etc. Não tenho jeito absolutamente nenhuma, portanto eu delego esse tipo de tarefas para quem tem jeito. Sim, e quem o faz tem bastante jeito, porque limpar onomatopeias japonesas é um bocado difícil. Se bem que também há uma abordagem diferente, que é, por exemplo, a seita da BD opta por preservar, não sei se em todas Sim, as sim, obras, sim. mas no caso do Preço da Desonra, pelo menos, uma vez que o Hirata tem um estilo de caligrafia tão marcado, tão Uhum. visualmente impactante, que eles optam por anotar em baixo ou numa parte da vinheta que seja oportuno, em vez de remover visualmente, porque também acaba por perder um bocado a força da obra original. Mas no caso dos mangás assim mais comerciais, em que as onomatopeias estão mais standardizadas, o normal é limpar e substituir, não é? Sim, eu acho que também depende da política da editora. Em inglês também
tens esses exemplos, tens a Vice que limpa, tens a IN que não limpa, que deixa lá a nota em cima da onomatopeia. Eu acho que isso depende da política da editora e não da obra em si. Sim, tudo isso são decisões editoriais, não é? Portanto, isso aí depois, Sim. mesmo que o editor queira fazer X, mesmo que o tradutor queira fazer X, quem tem o poder de decisão é a entidade que adquiriu os direitos, não é? Portanto, e quem tem os Sim, direitos sim, de sim. distribuição, o direito de adaptação, depois tem de tomar essas decisões que nem sempre são fáceis. E já que estamos a falar de My Hero, ou neste caso estávamos, como é que conseguias traduzir My Hero do Japão sem ter um contacto direto com a editora, por exemplo? Ok que és freelancer, mas estando noutro país os horários são completamente diferentes, especialmente no Japão. Como é que conseguias ter... está-me a faltar a palavra, mas deixar um bocado de tempo para o teu trabalho, assim fora do Japão, e teres tempo para ti, assim que estavas a fazer outras coisas no Japão. Eu não me expliquei bem, mas acho que entendeste. Não, quer dizer, o trabalho de um tradutor, não importa onde é que um tradutor está, ou seja, um tradutor pode ter clientes no mundo inteiro, porque o trabalho de tradução, especialmente o trabalho de tradução literária, não está dependente de fusos horários. O trabalho de tradução literária está sujeito a prazos de entrega. Portanto, se o cliente diz, seja quem for o cliente, se o cliente diz tem de entregar até dia 31 de janeiro, portanto, se o cliente está em Portugal, neste caso vamos partir do pressuposto que é até ao fim do dia de trabalho de 31 de janeiro, segunda hora portuguesa, então o que o tradutor tem de fazer é tem de planear a sua agenda de modo a garantir a entrega. É só isto. Todo o contacto com as entidades, com os clientes, à partida é feito por e-mail. Ou seja, eu tenho imensos editores, não todos. Alguns já conheci pessoalmente e tomámos uns bons cafés, etc. Mas eu tenho muitos clientes que eu nunca conheci cara a cara, nem sequer trocámos uma chamada telefónica. É tudo por e-mail. Um, a maioria das entidades apresentam um contrato no qual são estipulados os direitos e os deveres de ambas as partes, e desde que a entrega seja feita com qualidade e dentro do prazo estipulado, não é preciso ter um contacto assim tão regular quanto se pensaria. Portanto, o que eu fazia quando estava no Japão, quando eu era estudante, portanto, eu estive lá a fazer um mestrado, e todos sabemos que os estudantes têm, quer dizer, queixam-se muito que a tese é difícil, não sei o quê, mas na verdade têm muito tempo livre em mãos. Portanto, era relativamente fácil arranjar uma hora por dia para fazer as traduções. Quando estava lá a trabalhar em full time, aí já era um bocadinho mais difícil. Consegui na mesma, mas eu basicamente trabalhava 11, 12 horas por dia, porque no Japão é assim, né? E depois ainda tinha de arranjar às vezes tempo nos fins de semana para fazer as traduções. Portanto, eu sacrificava um bocadinho do tempo pessoal, porque sentia na altura, como eu não era um tradutor ainda com uma carreira, digamos, ainda não tinha o meu nome instituído, eu sentia que se deixasse de traduzir na altura ia perder aquela ligação que eu tinha e depois seria ainda mais difícil reentrar no meio editorial. Mas pode-se dizer que, mesmo com o pouco tempo que tiveste, te apresentaste no trabalho do caraças. Eu acho que comecei a tomar atenção à tradução após o teu trabalho em Maíro. Porque aquela tradução em Maíro no início foi linda. Olha, eu por acaso eu nunca releio aquilo que traduzo, quer dizer, releio durante a fase de revisão, obviamente, mas Sim. depois do livro sair eu nunca releio nada que eu tenha traduzido. Para já porque não tenho muito tempo e depois também porque tenho sempre medo de encontrar algum erro que só eu é que vou saber que é um erro e depois fica um bocado... Não precisas de ler. Eu leio por ti, está Sim, descansado. mas de qualquer forma, sim, quer dizer, tendo em conta as circunstâncias e o facto de ser pioneiro em Portugal, traduzir diretamente do japonês, que mesmo hoje em dia continua a acontecer. Sim. Grandes autores japoneses publicam os seus romances cá e continuam a ser traduções ou do inglês ou do francês. E portanto o facto de ter tido a oportunidade de fazer esse trabalho pioneiro, eu e todos os meus colegas tradutores que traduzimos do japonês em Portugal, creio que por si só já foi um motivo de orgulho, mesmo que tenha havido eventuais gralhas, como tinhas referido naquele caso ainda há bocadinho, Sim, mas sim. à partida o trabalho de base estava bem feito, portanto não fui lá Sim, essas confirmar, gralhas nem, mas nem sim. che- Diz, essas desculpa. gralhas nem chegam a ser culpa tua.
Quer dizer, de certa forma é, mas Não é como eu digo. de outra forma o produto final Sim, mas devia estar corrigido. sim, a tradução é como eu disse, é um processo colaborativo. Sim, Portanto, há gralhas. Bem, para já a partida vamos já definir o erro de tradução. Um erro de tradução para mim é quando o tradutor está completamente equivocado em relação ao sentido de uma passagem, de uma palavra, etc. O que não é um erro de tradução são gralhas. Imagina, uma pessoa está a trabalhar, está a traduzir 10 páginas por dia e eventualmente com o cansaço, imagina, escreveu incorretamente uma palavra e passou pelo revisor e ninguém se apercebeu que afinal era uma palavra muito parecida. Aí não é um erro de sim. tradução no sentido em que não resulta da incapacidade de ler a língua de origem e de transcrever na língua de chegada. Aí é apenas uma distração. Portanto, isso eu chamo gralhas. E essas gralhas às vezes são responsabilidade do tradutor, seja por fatores de cansaço, seja por distração, etc. Mas de facto deveria acontecer que a revisão que é feita por uma terceira pessoa, que pode trabalhar para a editora ou pode ser também outro freelancer, à partida deveria salvaguardar esse tipo de situações. O problema é que o revisor também tem uma carga de texto tão elevada, especialmente no caso dos romances, que é impossível que uma pessoa não cometa nenhum tipo de erro. Portanto, os próprios revisores às vezes não são capazes de identificar todos os erros que o tradutor cometeu ou então até que outros revisores cometeram numa fase anterior. Portanto, pode haver vários responsáveis, mas eu em vez de apontar dedos, eu gosto de achar que o que corre bem por causa de todos os envolvidos e do outro modo aquilo que correu mal é uma responsabilidade também partilhada. E eu acho que assim é um espírito muito mais positivo e que permite que os profissionais, portanto os tradutores, os revisores e as editoras que os contratam tenham uma relação muito mais saudável, eu acho. Eu na altura, quando criticava isso a sério, agora também já não compro tanta coisa de vir para saber se eles melhoraram nesse aspecto ou não. Aí era mesmo crítico, mas agora sei, sei como as coisas funcionam, não sou assim tão crítico e sei que tu e os teus colegas que não sei se chegas a conhecer ou não, como dizes, pode ser outros freelancers que tratam de rever o teu trabalho. Sei que de certa forma não é culpa deles, é culpa do mercado em Portugal ser tão precário. Bem, Acho. essa já é uma discussão mais difícil, mas que também é pertinente, porque sim, o facto de ahm, a maioria das atividades no mundo editorial em Portugal são efetivamente a recibos verdes, não é? Para já isso envolve vários tipos de responsabilidades que às vezes as pessoas que apenas ganham a vida, digamos, por conta de outra e não estão a par. A questão, por exemplo, de teres de emitir um recibo, a questão se fazes retenção na fonte ou não, se estás enquadrado num Mas, regime de IVA ou não. Este tipo de questões. saber o que é isso. Exato, para quem não tem possibilidade, por exemplo, de contratar um contabilista para lhe tratar da vida, são questões que pesam muito, porque a pessoa acaba por gastar muitas horas só a tratar desse tipo de questões. E, efetivamente, é assim, no caso do japonês não é tão mau porque é uma língua considerada mais rara. Portanto, o preço por página, o preço por palavra, o preço por legenda é um bocadinho acima de outras línguas. Mas tu falas, por exemplo, com pessoas que fazem legendagens para, sei lá, Netflix, etc. E às vezes há agências de tradução, portanto, que contratam os freelancers, que oferecem preços absolutamente ridículos, ou seja, preços que não dá para uma pessoa viver a vida. É um bocado por aí, e não me estou a queixar dos meus clientes atuais porque me tratam todos muito bem, mas é por isso mesmo que eu não vivo da tradução. Ou seja, a tradução para mim é uma paixão, mas eu tenho um emprego, como eu digo, das 9 às 5 e é esse emprego que me sustenta e a mim e à minha família. Digamos, o grosso das nossas despesas provém daí e não da tradução. E tu tocaste ao bocado num ponto que eu acho que é bom perguntar-te, sendo que as editoras em si têm a possibilidade de traduzir do japonês para português diretamente, tendo a ti ou a Inês ou os outros tradutores do nicho que acho que se contam pelos dedos das mãos. Porque é que achas que elas muitas vezes optam por ir do francês para português ou do inglês para português e não vos pedem para traduzir diretamente do japonês? Eu sei que a resposta de certa forma vai ser cortar custos, mas eu queria alguma coisa além disso. É assim, no caso das grandes editoras não é fácil, nem é sequer possível reduzir a questão ao custo, porque as grandes editoras, pelo menos na minha experiência,
pagam preços muito adequados ao serviço. Portanto, no caso das grandes editoras em Portugal que eu trabalhei, eu sempre senti que o preço e a forma como foi negociado sempre foi honesto, justo e que refletia as competências que estavam a ser disponibilizadas no serviço. Portanto, eu não acho que nenhuma das grandes editoras que me contratou tenha cortado custos. Aliás, eles até fizeram um investimento adicional, já contando que iriam ter um retorno no número de vendas, um retorno em cimentar, digamos, o nome da editora, enquanto uma editora que traduz diretamente. Agora, o que eu acho é que existe uma diferença entre aquilo que é considerado literatura comercial e grandes autores. E aqui parece que a situação está um bocadinho invertida ao que acontece no Brasil. Pronto, o Brasil é um país que tem uma relação muito próxima do Japão, tem uma grande comunidade nipo-brasileira. E então, no Brasil, segundo sei pelos meus colegas tradutores que conheço do Brasil, a regra é que os grandes autores japoneses são traduzidos quase exclusivamente do japonês para português brasileiro, mas há casos em que as editoras querem cortar custos e então a editora que publica assim obras mais comerciais traduzem a tradução inglesa a partir dos Estados Unidos, por exemplo. Agora, em Portugal parece que é um bocadinho ao contrário, que é os grandes autores, talvez por terem peso e já terem sido lidos, por exemplo, nos anos 80, a partir dessas traduções secundárias, continuam a ter traduções secundárias, seja porque o tradutor português é um tradutor que escreve muito bem, o que também tem de ser reconhecido, não é? Ou porque não querem arriscar contratar uma pessoa nova, porque o nicho da tradução japonesa é tão pequeno e é tão recente que, digamos, ao nível dos grandes autores, ou dos chamados autores da grande literatura mundial, existe ainda uma certa resistência a contratar tradutores que não têm 10, 20 anos de carreira, percebes? Então é um bocado por aí. Acho que eventualmente vai mudar, porque já está a mudar, efetivamente. Tu vês a Editorial Presença, a Porta Editora, até mesmo a Penguin, com a Top Seller, por exemplo, já estão a fazer traduções diretas. Mas para já somos poucos e temos todos menos de 10 anos de carreira, portanto é normal que primeiro nos deem um bocadinho a literatura mais comercial para testarem as águas. À medida que forem confirmando que de facto existe qualidade, que existe espaço para progredir e para começar a traduzir obras progressivamente mais complicadas, não é? Porque a literatura, quanto mais renome tem, regra geral, mais complexo também é o texto, não é? E quando chegarmos a esse nível, creio que eventualmente vamos começar a receber esse tipo de trabalhos. Mas é uma questão de tempo, a meu ver. Sim, e acho que também há tradutores in the making que devem fazer crescer o nicho, entretanto, nesse espaço de tempo que estás a mencionar. Sim, claro, e creio que passem um bocadinho também pelo mesmo processo, em que provavelmente vão começar primeiro por traduzir algumas obras de mangá ou alguma literatura assim mais comercial e eventualmente quando se forem instituindo e ganharem a confiança das editoras, então aí progressivamente vão recebendo obras cada vez mais interessantes. Eu digo interessantes do ponto de vista, digamos, de quem é assim fã de obras com, digamos, costuma-se dizer com mais qualidade. Portanto, a qualidade é subjetiva, Sim. mas que têm, portanto, textos mais complexos, que têm histórias com mais profundidade, mas cada um é livre de ler o que quiser. Portanto, eu já traduzi muitas obras de literatura comercial e, enquanto tradutor, gostei de todas elas. Se eu as iria ler enquanto leitor exclusivamente, isso já é outra história. Mas todas as obras que eu tive em mãos acabaram por ser um prazer de traduzir, porque me ensinaram alguma coisa, nem que seja só sobre como traduzir melhor. O que por si só também já é muito útil. Eu acho que quem tiver a ouvir isto e quiser ser tradutor ou potencialmente só tradutor de mangá, não acho que pode pôr as esperanças assim um bocado de lado, porque mais vale traduzir o que vem ao calhar certo para ganhar experiência, e depois, se quiser traduzir mangá, pode ir traduzir mangá. Ou acho que eu estou a falar. Quer dizer, podem tentar, por exemplo, enviar uma candidatura espontânea a uma editora e dizer que querem traduzir mangá. A questão é que o tradutor, à partida, nunca escolhe o que é que traduz. Portanto, as editoras adquirem os direitos para obras ou coleções específicas e perguntam ao tradutor se tem disponibilidade, se aceita o preço proposto, eventualmente há uma negociação, mas quem decide o que é que vai ser publicado são as editoras. Portanto, se alguém diz, eu quero ser tradutor porque quer traduzir esta coleção, é uma boa motivação, mas é preciso ter em mente que
não há qualquer garantia que essa coleção ou essa obra vá ser publicada algum dia em Portugal, e se for, que vai ser aquela pessoa tradutor, não é? Portanto, isso é preciso ter um bocadinho em mente. Mas esse tipo de, digamos, quase de sonho, de ambição, eu acho que é uma coisa um bocadinho mais juvenil, que serve o propósito de motivar ao estudo. E isso por si só eu acho que é muito positivo, porque a língua japonesa não é fácil, e demora bastante tempo para chegar a um nível que permita traduzir, mas quando chega, portanto, a fase efetivamente de trabalhar, prestar o serviço, emitir os tais recibos, fazer declarações trimestrais à Segurança Social, essas partes não têm piada nenhuma, Pois não. mas fazem parte. Portanto, quem quer ser algum tipo de freelancer, não interessa se é tradução ou outro tipo de área, tem de estar preparado para este tipo de inconveniências que acompanham o trabalho. E por acaso, já falaste dos recibos verdes. Achas que o mercado é capaz de mudar e em vez de estar a contratar. Pronto, ok, tu és freelancer, mas achas, achavas melhor que as editoras contratassem as pessoas com um contrato tipo, nem que seja 3 em 3 meses, por exemplo? Ou achas que é mais benéfico ficar a recibos verdes? Eu acho que a tradução é, por natureza, é uma profissão freelancer. Portanto, os recibos verdes têm uma conotação um bocadinho negativa. Quando se fala em recibos Sim, verdes, sim, sim. fala-se. Muitas vezes o que se está a falar, ou o que as pessoas querem falar, é na questão dos falsos recibos verdes, em que pessoas trabalham para uma só entidade, mas estão a passar recibos verdes em vez de estarem a receber o vencimento como deveria ser. Eu acho que não, eu acho que os recibos verdes, ou eventualmente para quem chegar a esse nível, abrir a empresa a título particular, a título unipessoal, dá uma liberdade que se a pessoa estiver completamente limitada às funções que estão contratualmente prescritas, a pessoa não teria essa liberdade. Então, para mim, eu acho que uma das melhores coisas é eu tenho completa liberdade para negociar o contrato de tradução, no qual consta as condições em que vai ser feita a tradução e, essencialmente, quanto é que eu vou receber e até quando é que eu tenho de entregar a obra. São essas as estipulações, mais ou menos, que a maior parte dos contratos tem. Isso permite-me ajustar a minha agenda. Agora, se eu tivesse de ir para um sítio das 9 às 5, para já, era muito difícil acumular funções com outras coisas. Porque, como eu disse, eu tenho um outro emprego que não tem nada a ver com... Quer dizer, tem um bocadinho a ver com tradução, mas não muito. Mas eu, basicamente, eu traduzo nos meus tempos livres e, obviamente, sou pago por Sim, isso, mas eu consigo ajustar a minha agenda de modo a garantir que esta minha paixão, basicamente, não se torna num fardo para mim. Ou seja, eu faço apenas aquilo que eu quero fazer. Quando uma editora me diz: queres fazer este livro? Eu leio as 10 primeiras páginas e acho este livro não me interessa, eu posso dizer que não. Porquê? Porque eu não dependo disto. Agora, quando um tradutor está completamente dependente da tradução para subsistir, obriga-o a traduzir muita coisa que se calhar não iria traduzir se tivesse a liberdade de escolha. Portanto, agora, quem está atualmente a depender da tradução para subsistir e está apenas em recibos verdes, eu não duvido que provavelmente gostaria de ter esse tipo de contrato, nem que fosse 6 meses, um ano, etc. No meu caso, pessoalmente, não acho que seria favorável, mas não me oponho à ideia. Se isso tornar-se um sistema que é viável e que ajuda mais pessoas a terem uma vida digna, eu acho que é uma boa ideia. Por acaso, tu a falar nessas traduções, eu ainda me lembro na altura que tu me tinhas falado, quando estavas no Japão, tinhas traduzido um manual de instruções qualquer. Isso deve ter E. sido. Sim, eu já fiz várias traduções dessas, mas Sim. na altura deve ter dito que acho que era uma máquina de costura, deve ter sido. Acho que sim, Ok, acho que sim, foi, sim. foi desse manual de instruções. Ok, mas pronto, mas uma coisa importante é que a tradução técnica e a tradução jurídica Uhum. pagam muito melhor. E pagam muito melhor, quer dizer, geralmente são trabalhos mais curtos, regra geral. Mas o preço à página ou à palavra é muito mais elevado, e especialmente no caso do japonês, portanto, que é uma língua. Especialmente o par japonês-português é um par mais raro, portanto, está muito acima do que uma pessoa ganharia por fazer inglês-português ou francês-português. Portanto, eu de vez em quando, mesmo agora, aceito esse tipo de trabalhos que aparecem assim esporadicamente, de vários clientes, seja, por exemplo, de escritórios de advogados, de empresas que têm algum tipo de website, de documentação portanto, para fazer business to business, não é? Portanto, querem expandir os seus produtos a outras empresas, e esse tipo de trabalho, de facto, paga muito melhor. Portanto,
é mais um argumento a favor de manter a tradução enquanto freelance, porque se a pessoa estivesse com um contrato, especialmente de exclusividade, então perderia essas oportunidades de fazer mais dinheiro com estes pequenos biscatos, não é? Agora uma pergunta que me surgiu assim do nada foi... tu já tiveste assim alguma pessoa assim de fora que, pronto, ou algum cliente que confundisse o português de Portugal com o português do Brasil e achasse que tu traduzisses do português do Brasil? Ou nunca chegaste a ter esse tipo de problemas? Ou situações caricatas? Já tive, mas nunca passámos da fase de negociação, porque, portanto, era um cliente da Rússia. Não me lembro ao certo que tipo de tradução é que era. Era qualquer coisa relacionado com logística naval, algo assim do género. E, de facto, o cliente pensava portanto, que o português de Portugal e do Brasil era a mesma coisa. E eu tive de reiterar que, ok, portanto, a linguagem formal é muito escrita, é semelhante entre as duas línguas, mas eu não tenho competências em logística naval. É logo o número 1. Portanto, eu não vou fazer uma tradução sobre a qual eu não sei nada. Há casos em que a pessoa pode aprender para fazer a tarefa. Sim. Há casos em que não dá. Vou dar um exemplo, tradução médica. Se tu não és especializado em tradução médica, não faças tradução médica porque um dia vais acabar em tribunal porque traduziste qualquer coisa mal e pessoas morreram por causa da tradução errada, ok? Portanto, não podemos brincar com esse tipo de tradução que acarreta outros tipos de responsabilidade. A mesma coisa com a interpretação. Há 2 tipos de interpretação. Consecutiva, em que a pessoa está a falar, faz uma pausa e o tradutor traduz, e há a tradução simultânea, que é aquele tipo de tradutor, por exemplo, da União Europeia, que tem os microfones e estão a ouvir e a falar ao mesmo tempo. Esse tipo de tradução também precisa de treino específico, que eu não tenho, portanto eu não faço tradução simultânea. Mas sim, portanto, já me aconteceu esse caso de insistirem. Isto é uma empresa muito grande, precisa de pôr cliente no Brasil, blá blá blá. E eu explicar, eu não consigo garantir sequer que a terminologia que eu vou encontrar e que vou usar que esteja correta, portanto recusei, obviamente. E aí é um bocadinho a questão também da honestidade, não é? Os profissionais têm de ter a honestidade de admitir o que podem e o que não podem fazer. E eu tento ser o melhor no que faço, naquilo que sei fazer bem, naquilo que eu não sei fazer bem. Ou aprendo, ou então decido, não, eu nunca vou aprender isto, e então recuso ou recomendo a um colega se souber alguém que saiba fazer melhor que eu, claro. Eu ainda pensava que ia sacar mais algumas situações caricatas dessas, afinal. Não, já aconteceu coisas muito estranhas, sim. A confusão principal é as pessoas usarem a palavra tradutor para significar tradutor-intérprete. Então eu recebo muitos e-mails de empresas que precisamos de um tradutor para vir à nossa empresa porque vêm cá uns clientes do Japão, blá blá blá. É verdade que eu já fiz interpretação, eu já fiz acompanhamento, mas eu, por sistema, não sou tradutor-intérprete, sou tradutor textual, tradutor literário. Portanto, eu recebo imensos e-mails que depois vou a ver, a pensar que vai ser uma oportunidade de ganhar mais um dinheirinho e depois vou a ver, não tem nada a ver com o que eu faço. Portanto, essa é a confusão número 1, é as pessoas usarem tradutor e tradutor-intérprete como se fosse uma e a mesma coisa, e são competências muito diferentes. E acho que agora eu estava a adiar esta matéria, mas acho que já posso falar da seita. Eu acho que posso dizer que tu saíste da Devi, tecnicamente. Ou fica tipo. Ou a Devi está tipo em banho-maria, por agora. Não, repara, se eu sou freelancer, eu não entro nem saio. Eu sou contratado Sim. para um trabalho em específico. Ou seja, nós queremos que o senhor traduza esta obra. Eu digo que sim, estão negociadas as condições, acabou. Eu posso dizer, as últimas traduções que eu fiz para a Devir foram o My Hero Academia volume 18, sobre o qual eu nem sequer, como eu disse, eu nem sequer leio os livros depois de eles saírem. Portanto, eu não sei como é que o livro está no produto final, porque eu não fui consultado em relação à revisão. Mas, aliás, há editoras que consultam, há editoras que não consultam. Portanto, não estou a falar especificamente da Devir nesta casa. Sim, há editoras que gostam mais de ter um diálogo mais constante com o tradutor, e há outras que contactam apenas quando surge uma dúvida que os revisores não conseguem resolver, e então mandam um e-mailzinho a perguntar, ok, isto está correto, não está, mas pronto. Portanto, os últimos que eu fiz foi Spy Family volume 8, One Piece, portanto, aqueles volumes 1 em 3 eu fiz o primeiro,
e My Hero Academia Volume 18, que já foram feitos há algum tempo. Eu acho que eles já saíram, não tenho a certeza. Sim, sim, já saíram. Ok, boa. Sim, portanto, desde aí que nunca mais traduzi, porque, como eu disse, o freelancer tem um bocado a escolha de decidir Sim, para quem é que trabalha e quem oferecer as melhores condições, quem oferecer os projetos mais interessantes. À partida é quem tem a minha escolha, porque, como eu disse, eu não tenho o dia todo para traduzir, eu tenho um tempo muito sim, limitado. sim. E, portanto, neste momento posso dizer que estou ativamente a traduzir para a Editorial Presença e a, Andando do outro lado. e a Porto, sim, exatamente, e vários romances, que é o que eu tenho feito Sim, sim, principalmente, sim, sim. e alguns romances para a Porto Editora também. Entretanto, também colaborei com a Top Seller, neste momento não tenho nada de Top Seller em mãos, e com o Grupo Leia através da Lua de Papel, portanto foi para aí em 2019, que foi o primeiro romance que eu fiz, inclusivamente foi para o Grupo Leia, que era um romance chamado O que Procuras Estar na Biblioteca, que também foi um bocado esse romance depois que me abriu as portas para começar a traduzir mais literatura e menos mangá, que era um bocadinho a minha intenção, nada contra a banda desenhada, mas eu sou mais um leitor de literatura do que banda desenhada. Agora, se for no caso da seita, aí eu aceitaria em qualquer dia, porque é mais um estilo que eu, ou seja, o estilo mais Uhum, adulto, com aquele traço mais carregado, por exemplo, do Preço da Desonra, ou agora com o Butterfly Beast 2, que já está agora em pré-venda o primeiro volume. uhum. Um, já é um estilo Por acaso, que acho que já saiu, por acaso, se não me engano. Ok, boa, ok, perfeito. É um estilo que eu, enquanto leitor, gostaria mais. Ou seja, eu, se fosse uma livraria e encontrasse aquele livro sem o conhecer, provavelmente compraria. Enquanto que mangá shonen, sinceramente, não é algo que eu consumo hoje em dia. Já consumi quando era mais novo, mas hoje em dia já não Sim, faz sim, muito sim. sentido para mim. Portanto, sim, com aceita, à partida, se eles me propusessem, queres traduzir um manual de costura, como da outra vez, eu diria que sim, porque ia ser um manual de costura todo XPTO, de certeza. Pronto, é exatamente isso que mencionaste. E o, o André traduz mais literatura do que mangás. Mas se quiserem conhecer outros livros do André e até o próprio livro que o André lançou, é só irem falar com ele no Instagram. Isso aí é mais fácil falarem diretamente com ele. Mas voltando à parte da seita, eh, qual é que foi as diferenças, por exemplo, do My Hero Academia para o Preço da Desonra? Tiveste mais gozo em traduzir o Preço da Desonra ou tiveste mais gozo a traduzir o My Hero Academia? Não queria pôr a questão dessa forma, mas Não, quer dizer, acho que tu percebeste o que eu quis dizer. eu gosto mais daquilo que é desafiador e que eu gostaria de ler enquanto leitor. Portanto, logo aí o Preço da Desonra, de todos os mangás que eu traduzi, inclusive os que eu tenho em mãos atualmente, o Preço da Desonra é obviamente o que eu gosto mais. Porque é uma grande obra, é um clássico, tem o estilo com o qual eu me identifico, é para um público um bocadinho mais velho, mas é uma obra muito difícil. Aquele japonês não é o japonês contemporâneo de qualquer obra da Shonen Jump. Portanto, a maior parte das obras da Shonen Jump estão em japonês moderno, com um bocadinho de calão jovem, etc. Mas é um japonês fácil. O Preço da Desonra está maioritariamente em japonês medieval. Aquilo não é fácil. Está lá muita coisa que requer trabalho de investigação para compreender do que é que se está a falar. Até chegarmos à fase em que eu posso decidir como é que isto vai ser em português, requer muito trabalho de pesquisa. Portanto, eu acho que a tradução geralmente é assim. A tradução começa pela leitura, o tradutor lê, interpreta e eventualmente toma decisões. E depois de tomar decisões, começa a escrever um fecheiro de Word que vai ser entregue à editora, alguém vai rever. Quer dizer, o tradutor antes de entregar também revê uma vez, obviamente. Mas a revisão formal, a revisão das provas, como se chama, não é? Portanto, as provas ao nível formal, com os revisores externos ou internos. Depois há uma espécie de um diálogo entre a editora, o tradutor e os revisores e chega-se ao produto final. Depois entra na fase de paginação, impressão, distribuição. Ok, Sim, isso aí já não toca, né? exato. Mas, portanto, no caso de uma obra simples, como qualquer mangá da Shonen Jump que eu traduzi, da leitura, interpretação até à decisão, é um saltinho. Porquê? Porque é fácil. São conteúdos que Sim, não. e aqueles. A Shonen Jump em si, desculpa estar-te a interromper, a Shonen Jump em si é para adolescentes, portanto acho que é mais fácil ter japonês para os jovens japoneses entenderem do que ter aquele japonês complexo que só pessoas mais velhas compreendem. Exato, portanto, é mesmo
Mesmo os editores no Japão também tomam decisões em relação às suas obras, tendo em conta o público-alvo. Não é? Então, o Shonen Jump, regra geral, tem um público mais jovem e são obras, na sua maioria, não todas, mas na sua maioria, que usam um registro mais casual, usam linguagem mais moderna. Portanto, é relativamente fácil tomar decisões depois de se ler e de interpretar. No caso de uma obra como O Preço da Desonra, a fase de leitura e de interpretação quase que demora mais tempo do que a tradução inteira, das 400 páginas. Porque é uma obra difícil, é uma obra complexa que mesmo um jovem japonês talvez não saiba muitas das coisas que lá estão, porque está a evocar factos históricos, está a fazer referências muito específicas. Não é? E então, nesse sentido, foi a que me deu mais gozo, mas também a que me deu mais trabalho, todas as obras de banda desenhada que fiz. Mas o que interessa é que no final te divertiste e ficaste orgulhoso do teu trabalho, certo? Sim. Aliás, o meu pai é um grande fã de banda desenhada, não especificamente de mangá, mas o meu pai nunca teve grande interesse nos mangás que eu traduzia, porque não é o estilo dele, e eu próprio também nunca lhe recomendei, porque eu sabia que ele não iria gostar, mas ele, quando soube do Preço da Desonra, ele pediu-me logo, guarda-me um exemplar. Seita, se tiverem a ouvir isto já sabem, quando lançarem o novo Preço da Desonra, contratem-nos também para traduzir outra vez. Mas do Preço da Desonra para a menina do outro lado, qual é a diferença? É completamente diferente. Quer dizer, nem comparo o Preço da Desonra. Comparo, outra vez My Hero Academia ou One Piece com a menina do outro lado. Sei que o tipo de história é completamente diferente, mas o que é que estás a achar da experiência de traduzir a menina do outro lado? Essa menina que foi do outro lado tem algumas características muito próprias. Para já, o estilo de desenho, por vezes, nem sequer parece uma obra japonesa, ou pelo menos o estereótipo que nós temos. Por acaso também achei isso, parece tipo uma obra europeia. Sim, é um bocado aquele estilo que eu chamo pseudo-europeu, que vês em muitas obras, até mesmo no Shingeki no Kyojin, no Attack on Titan, tu vês um bocado aquele pseudo-alemão, pseudo-centro-europeu, não sabes bem de onde é que é, mas é um bocado aquela imagem estereotípica que muitos japoneses têm da Europa. E a mim também me parece um bocado que é esse o imaginário que o autor vai buscar. Mas para já tem uma característica, que é, tem muitas páginas com pouco texto, regra geral. Em média, comparado com o Preço da Desonra, obviamente, tem muitas páginas que se chamam-se mudas, não é? Páginas sem texto. Depois tem uma outra característica interessante, que é, e esse é um dos desafios da tradução da menina, tem que ver com as diferenças de registro, porque a menina, a Shiva, quando fala, mesmo em japonês, ela fala de um modo extremamente infantil, que é adequado à sua idade, não é? E num registro que às vezes até tem erros gramaticais, um bocado como acontecia com a Anya no Spy Family. Eu acho que há algumas semelhanças entre traduzir a Anya e a Shiva, porque ambas falam num registro infantil com incorreções. No caso do japonês, um adulto em japonês, quando escreve, à partida escreve com kanji, escreve com caracteres chineses, mas elas, sendo crianças, as falas delas aparecem quase sempre com silabários, com hiragana, katakana. E então é preciso tomar decisões sobre que tipo de palavras é que elas saberiam com aquela idade, certo? Portanto, que palavra é que a Shiva poderia dizer em português, que é a mesma em japonês, mas que não soa demasiado difícil, não é? Esse tipo de decisão, essa gestão do vocabulário acaba por ser interessante. Por outro lado, tem alguns problemas mais culturais, porque... E isto é uma coisa que está a ser mais decidida ao nível quase da editora do que por mim, porque existem, e eu não quero fazer grandes spoilers, mas existem criaturas na série que são referidas como forasteiros, e um outro nome que se lhe dão em japonês é crianças negras. E a questão é que o Japão não é um país etnicamente heterogéneo, o Japão é um país relativamente homogéneo. Mas em português, quando dizemos crianças negras, isso evoca uma imagem completamente diferente. Não estamos a pensar num imaginário fictício, estamos a pensar em crianças de países nos quais as pessoas têm esse tipo de etnia, esse tipo de feições. E num país mais multicultural como Portugal, esse tipo de sensibilidades acaba por ser um bocado mais relevante. E aí é como eu digo, quase que já nem é uma questão minha, é mais uma questão de dialogar com a editora e tentarmos chegar a um consenso entre... Para adaptarem esse nome, não é? Exato, em que preservamos o sentido, ou seja, isto continua a ser o que lá está, mas fazemos uma adaptação tendo em conta o contexto. É um bocado inevitável.
Há casos em que, quando possível, tentamos preservar o máximo, há outros em que temos de fazer uma espécie de pesagem das vantagens e desvantagens e encontrar uma solução que funcione para os leitores do país em que a tradução está a ser publicada, não é? E então há esse desafio adicional que não havia, por exemplo, que eu me lembro, não havia em nenhuma obra da Shonen Jump. Pronto, e acho que acho que não, tu tocaste no ponto dessas obras com páginas mudas. E agora pergunto, se tivesse, se tivesses que traduzir mais mangá, que obras é que traduzias? Qualquer uma que viesse para Portugal. Se tivesse a opção de escolha para traduzir. Essa é uma boa pergunta. Posso dizer, olha, eu não estava super familiarizado com o Gannibal da seita da BD, que não sou eu que estou a traduzir, mas se pudesse voltar atrás e mandar um e-mail a dizer eu quero traduzir, eu teria dito que sim, porque embora eu não tenha lido a coleção, eu vi a série acho que é da Netflix, se não me engano, e gostei muito da série, portanto também, se tivesse tido a oportunidade de ser eu a fazer, gostaria de ter feito. Agora, assim, outras obras assim mais fora da caixa. Eu estou um bocado fora, eu acho que tu sabes muito mais de mangá do que eu, Sim. mas eu sempre fui um grande fã Eu quero tirar as tuas opiniões, não é? Sim, eu sempre fui muito fã da Rumiko Takahashi, que é uma autora de Niigata. Portanto, eu vivi em Niigata 4 anos e cheguei a ir até ao museu que eles têm lá na cidade, que tem uma grande secção dedicada à Rumiko Takahashi. Ela tem várias séries, tem a Rama, Sim, Inuyasha, né? ela até hoje em dia está a lançar, portanto, aquela Exato. mulher não para. Eu, se pudesse, como eu sou fã, eu traduziria algum dos clássicos dela, eventualmente o Rama, ou até mesmo o Maison Ikkoku, que é tipo uma coisa um bocadinho mais slice of life, quase até shoujo, mas eu gosto muito do Japão dos anos 80, basicamente. Eu nunca estive no Japão nos anos 80, só estive no Japão nos anos 2000, mas eu tenho uma espécie de amor contínuo com o Japão dos anos 80 que eu nunca conheci diretamente. E portanto, se eu pudesse traduzir uma dessas coleções da Takahashi dos anos 80, eu acho que seria feliz a traduzi-las, basicamente. Queres que eu te diga uma obra que tu ias gostar de traduzir? Eu quero ouvir, sim, sim. Shinodashi. Epá, eu acho que sim. Eu nunca li Era muito, perfeito sim. para ti. Epá, até o gajo da capa, acho que é a capa do volume 10. Eu juro, eu olhei para a capa do volume 10, eu pensei assim, este gajo é o André. É igualzinho a ele. Se Volume depois 10, fores olha. pesquisar quando acabamos de gravar. Eu vou ter de pesquisar, não estou a ver a capa do volume 10, mas eu quero ver agora. Ou não é do volume 10 ou é entre esses volumes, mas o gajo é literalmente igualzinho a ti. Ok, fico contente. Não sei se isso daria grande prazer traduzir só porque o gajo é parecido a mim, mas. Para dizer a traduzir a que não tens, vais ter é dor. Porque acho que quando eu fiz a review do primeiro volume e estivemos a falar sobre isso, aquilo lê-se bastante rápido. Ou seja, Aquilo para ti era. é uma obra com muitas páginas mudas. Sim, sim. Eu acho que aquilo para ti era tipo, vou traduzir aqui 15 minutos antes de ir dormir, já tinhas para aí 2 volumes feitos. Tranquilamente. Não, mas aí é que te estás a enganar. Porquê? Porque é o que eu disse, a tradução é primeiro é ler, interpretar e decidir. Sim, sim. Ou seja, os tais 15 minutos a escrever no Word, concordo, se calhar era só 15 minutos, mas o tempo em que tu estás a tomar decisões também conta como trabalho. Não, mas, sim. mas digo-te uma coisa, essa tradução não era necessariamente má se for uma editora que paga à página. A banda desenhada costuma ser paga à página, não é? Sim. Mas há editoras que só pagam as páginas que têm texto. E há editoras que pagam. E há editoras que pagam por todas as páginas. Se o livro tem 200 páginas, eles dão-te 400 euros ou 500 euros, independentemente de teres traduzido alguma coisa ou não. Estás a ver? Portanto, se for um desses contratos em que está negociado, ok, são 200 páginas, vais ganhar X. Pá, eu não quero saber se tem muito ou pouco texto. Agora, se me vais a dizer, ok, é uma obra que tu vais ganhar tipo 50 euros porque não tem quase texto nenhum. Epá, eu nem sei se quero o meu nome associado a isso, porque quer dizer, o que é que eu fiz? Não? quase nem fiz nada e depois metem lá o meu nome a dizer que eu traduzi. Epá, não sei. É complicado. Eu pensei um bocado nisso. Nesse lado é. Agora que estás a falar. É um caso um bocadinho particular. Tinha de ser negociado caso a caso. Era aquelas situações em que eu acho que ia pedir à editora uma semana para me deixar ler a obra com calma e tomar uma decisão depois de ter lido, porque é um bocadinho complicado tomar uma decisão nesse caso. O problema é que tu não lês aquilo com calma. Tu chegas passado uma semana à editora, olha, estou com depressão, preciso de um tempo para descansar antes de começar a traduzir isto.
É bem, não, eu felizmente eu devo ser uma pessoa horrível porque eu não me deixo nada influenciar por Não, sim, sim, eu estou a brincar, está descansado. coisas que leio assim, mas não, mas isso é uma questão legítima também. Imagina, uma pessoa que traduza não banda desenhada ou literatura, mas uma pessoa que traduza comercialmente, por exemplo, documentação de entidades públicas que têm que ver com violência doméstica. E a pessoa, 8 horas por dia, a pessoa traduz panfletos sobre violência doméstica. É natural que essa pessoa eventualmente comece a ter uma espécie de PTSD. Portanto, essa também é uma questão da tradução que não se aplica a mim, mas os tradutores também têm essa questão de, às vezes, são confrontados com conteúdos sensíveis e podem ter um impacto na sua saúde mental também. E André, agora, não fugindo do assunto dos mangás, ainda bem que deixaste esse aviso sobre as doenças mentais da tradução, que acho que é bom para o pessoal saber. Mas, quando é que começas a traduzir a Sete Sai? Tu recomendaste a obra e ainda estou à espera que ela saia em Portugal com a tua tradução. É só o que eu tenho a dizer. É preciso que Ainda alguém, não li a obra, estou à espera que saia. preciso que alguém compre os direitos, basicamente, porque traduzir sem ter os direitos não vale a pena. O máximo, sendo uma obra que eu gosto, o máximo que eu poderia fazer era traduzir uma amostra, tipo as primeiras 20 páginas, ou uma coisa assim. Mas à partida, as editoras só contactam os tradutores quando ou estão em fase de negociação e dizem nós temos a certeza que vamos conseguir, ou quando já compraram os direitos. Um, Se achas que é uma obra que faz sentido, e eu acho que sim, é uma obra que eu gosto bastante, eu convidaria basicamente pessoas como tu, que têm plataformas já com alguma expressão em Portugal, a pressionar, a dizer, olha, editoras, isto é uma grande obra, não está traduzida, até sabemos quem é que pode traduzir. Fica aqui a sugestão. E pá, pode ser que alguma editora pegue na obra. Porque eu não acho que, nesse caso em particular, não acho que fosse ser particularmente caro adquirir os direitos, porque não é uma obra com muita expressão. Sim, é muito pouco conhecida, apesar de ser sobre um dos casos mais sombros do Japão. Sim, exatamente, aliás. Quer dizer, é um bocadinho complicado porque, quer dizer, é um tipo de conteúdo que tem um público muito limitado. Ou seja, Sim, sim. embora, se não me engano, sem spoilers, se não me engano, o mangá é ligeiramente melhor do que aconteceu na vida real. Mas, Convém, né? Convém. sim, não, podia ser ainda pior, não sei. A Pois, imaginação às vezes isso também depende do autor, né? sim, é terrível, mas sim, quer dizer, tenho a certeza que iria haver público, ou seja, mais ao nível do nicho, dos entusiastas, não é? Mas não sei, provavelmente seria algo mais para a Seita ou para a Sendai, não é? Não estou a ver outra editora cujo alinhamento se enquadre com este tipo de obra, mas essas duas definitivamente poderiam se os editores tivessem interesse, claro. Por acaso, é uma pergunta que eu te queria fazer e ainda bem que me lembrei outra vez, mas e também não queria estar a alongar isto muito mais. Qual é a tua opinião sobre o aumento da demanda em Portugal? Tanto em literatura como em mangá, porque eu acho que a demanda também está a aumentar em literatura, se não me engano. Achas que a pandemia teve assim algum efeito a mais? Uma pandemia não tenho a certeza, nem sequer me tinha Pois, ocorrido estavas no essa. Japão, pois. Sim, sim, nem sequer me ocorreu essa ideia de que houvesse ligação entre as duas coisas. Mas acho que tem havido uma maturação gradual do público português em relação a tudo o que são as importações culturais do Japão, não é? Seja ao nível do cinema, seja ao nível o tipo de mangá que se lê, o tipo de livros de literatura também. Acho que tem havido uma maturação gradual, mas não sei se há mais procura. Eu acho que o que também há é mais oferta, não é? Porque o público consome aquilo que existe, não é? E até recentemente, muitas editoras, quando publicavam, seja mangá, seja literatura, publicavam um bocado aquilo que já se conhecia, aquilo que era mais seguro, e recentemente, nos últimos 5 anos, eu tenho notado que as editoras têm começado a tomar mais riscos, não é? A assumir mais a responsabilidade para publicar coisas que não são tão óbvias. Aliás, eu acho que, por exemplo, a menina que veio do outro lado pela presença, eu acho que é uma escolha relativamente invulgar. Ou seja, se dissesses qual é que vai ser o primeiro mangá, a primeira obra de BD japonesa que a presença vai publicar, toda a gente diria 1000 nomes, ninguém ia dizer esta. Portanto, é uma Pois, escolha até relativamente arriscada. E eu acho que temos de dar e crédito que sei muito bem. Exato, temos de dar crédito às editoras por esta disponibilidade para tomar decisões que são um bocadinho mais fora da caixa. Mas sim, obviamente depois o público acompanha. Agora, o que eu
e acho que todos os outros tradutores gostaríamos, é que conseguíssemos chegar um bocadinho ao nível de maturação que temos no Brasil, basicamente, ou até mesmo em Sim. França, em que uma obra japonesa, seja mangá, seja literatura, ou até mesmo cinema, deixe de ser vista como uma maneira de aprender sobre o Japão. Porque ainda hoje em dia é um bocado tipo, eu li este livro e aprendi imenso sobre o Japão. Mas quando um escritor japonês, Nunca para não. exato, quando um escritor japonês, quando um mangaka japonês cria a sua obra, ele não quer ensinar ninguém sobre o Japão, ele está a contar uma história que ele imaginou, algo que tem a ver com a sua vida, e nós devíamos ver aquela obra, aquela coleção, como a ideia daquela pessoa, exclusivamente, e não tipo, isto representa o povo japonês. Não representa nada, representa uma pessoa que tem a sua imaginação, que tem a sua originalidade, não é? Eu quero que o público português chegue a esse nível em que deixa de ver as obras como uma espécie de quase embaixada do Japão em termos culturais, não é? Sim, porque as obras japonesas em si são feitas de japoneses para japoneses. Exatamente, para o público doméstico. Sim, eles estão-se pouco lixando para o que é que está lá de fora daquela ilha. O que vai para fora, para o resto do mundo, acho que é um bónus para eles, porque eles só querem saber deles. Sim, eu diria que a maior parte O Japão funciona muito assim. Sim, provavelmente assim o único caso de japoneses que já escrevem ou que já criam a pensar na reação internacional é o Haruki Murakami, porque é o escritor com mais expressão, mas a maior parte dos mangakas são exclusivamente para o público doméstico e na maioria dos casos nem sequer é para o público mainstream, é para um público de nicho domesticamente, mas depois existe toda a rede de distribuição, existe o contacto entre as editoras japonesas e as estrangeiras que permite... Aquela rede de distribuição no Japão é uma coisa de loucos, mas isso é conversa para outro dia. André, para não alongar isto muito mais, eu queria acabar este episódio contigo a dar algumas dicas para quem está a começar neste mundo da tradução de japonês para português, se for possível. Se tiveres dicas para dar, se não tiveres, coisa um podcast outra vez, não, estou a brincar. Não, a dica principal é ler muito, porque a única maneira de uma pessoa conseguir traduzir é ter basicamente, tem de ter um vocabulário elevado, tem de ter uma velocidade de leitura elevada, tem de ser capaz de interpretar os textos. Não interessa se é um texto numa vinheta de mangá, se é um texto num jornal, ou seja, um texto é um texto. E, portanto, sem saber ler japonês fluentemente, não apenas ao nível de comunicação diária, mas ao nível literário. E digo literário não a falar de literatura exclusivamente, porque muitos mangás também têm um estilo de narração entre os diálogos que adopta um estilo assim mais literário também. Portanto, é preciso ter um nível de japonês de leitura literário e, ao mesmo tempo, não chega a ser bom em japonês, é preciso saber escrever bem em português. Porque uma coisa é ter a capacidade de ler e interpretar o japonês. Outra coisa é produzir um output em português que seja... que reflita o original, mas também que seja agradável para os leitores de lerem, não é? Portanto, investir tanto na leitura como na escrita nas duas línguas. E isso é basicamente um compromisso de estudo para a vida inteira. Eu estudo japonês, digamos, formalmente desde 2011, embora já soubesse algumas coisas antes, e continuo a estudar. Portanto, eu quando estou a ler um livro em japonês, especialmente um livro que eu vou ter de traduzir, eu estou sempre a apontar eventualmente expressões interessantes que eu não conhecia, expressões idiomáticas. Estou constantemente, por exemplo, a apontar a etimologia de palavras que eu não estava a ver. E, portanto, essa curiosidade em querer sempre saber mais e em não ficar confortável com o nosso nível de conhecimento atual é o que permite ir do nível de alguém que é fluente para o nível de alguém que é capaz de ser uma espécie de intermediário entre as duas culturas, que é um bocado esse o papel do tradutor. Mesmo que eu não queira que as pessoas vejam os livros como emblemas da cultura, no fundo o tradutor tem um bocado essa responsabilidade de intermediar entre as duas línguas. E, portanto, saber ler em japonês fluentemente e produzir bom português acabam por ser condições fundamentais para ser tradutor. Sim, não façam como eu, que só por perceber a maior parte do episódio em japonês ainda precisa de legendas. Não aprendam japonês como eu. Quer dizer, temos muito mais para falar, mas eu não quero roubar muito mais do teu tempo. Fica prometido, talvez para o ano que vem, podemos tentar ver. Se as pessoas gostarem, podemos ver se dá para repetir. Isso aí está sempre para repetir. Quer dizer, depende de ti, né? Mas mais uma vez, obrigado por teres aceitado o convite, teres disponibilizado o teu tempo para estarmos aqui esta hora à conversa. Não, obrigado eu. E por teres dado assim um insight como é que é ser tradutor
Não digo em Portugal, digo de japonês para português, que é diferente porque tu estiveste no Japão e tiveste outra experiência completamente diferente. Ainda por cima a viver a pandemia no Japão. Que isso foi outra coisa que não tocámos na conversa, mas também não vai ficar para hoje. Sim, fica futuramente. Terei todo o gosto em partilhar essa história também. Acho que é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite, não. Por aceitares o convite. Agora estou-me a baralhar. E a quem está a ouvir, obrigado por quem esteve a ouvir até agora. E vemo-nos no próximo mês com outro convidado.